Hoje estamos recebendo alguém muito especial que vai falar sobre o futuro do trabalho, vai procurar responder para nós, né, para onde vai o mercado. Vamos ouvir também algumas ideias sobre criatividade, o que é problem solving e aonde se aplica a divergência e a convergência. Nós vamos receber e vai conversar com a gente o professor Machado. Tenho a grata satisfação de receber para a nossa conversa o professor Luiz Alberto Machado, a quem eu conheço de longos outros carnavais, das quadras do Esporte Clube Sírio, onde jogamos basquete. Ele jogou muito mais do que eu, não só porque era cobra, tanto é que o seu apelido em quadra era Pelé, como porque eu logo acabei deixando o dia a dia do basquete para me dedicar ao trabalho e aos estudos. Mas foi uma época boa do século passado, em que a gente cruzava nas quadras, né? Você era bem... já era principal, você ainda estava chegando no infantil, se é que já era infantil, né? Mas o professor Machado, como é conhecido, foi o vice-diretor da FAAP, na Faculdade de Economia, trabalhou ombro a ombro com o embaixador Rubens Recupero, é figura carimbada em vários programas de debate da economia, né? Sempre frequente no Globo News Painel, junto com o saudoso, aquele que apresentava, William Vac, né? E tem aí uma participação em outros programas, eu já vi no Adalberto Piotto, no CIEE, sei que você atua também no Espaço Democrático, mas o que tiver faltando você completa aí, porque o currículo é extenso, né, Machado? É um prazer, Volney, reencontrar você, né? Essas recordações do basquete são muito boas e as amizades que a gente traz do esporte são eternas. A semana que vem eu vou fazer um programa junto com o Vitor Michalka, nosso ídolo. Nosso ídolo. Posso falar assim, né? Porque ele é daquela geração que foi bicampeã do mundo, olímpica, e é sensacional. E realmente o Vitor me abriu muitas portas, muitas janelas. Ele era diretor cultural da FAAP e ele me chamava a atenção para as tendências que iam estar despontando. Qualidade, criatividade. E eu acabei enveredando nessa linha de pesquisa com criatividade, fiz mestrado em criatividade e inovação, e é um dos principais temas que eu gosto hoje de trabalhar. Você foi para Buffalo, né? Era em Buffalo, o centro de... Fiz várias vezes, participei várias vezes de uma conferência anual sobre solução criativa de problemas em Buffalo, mas depois eu fiz o meu mestrado em Portugal, na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, que é um dos poucos lugares que tem um curso sistemático, né, acadêmico, que dá titulação em criatividade e inovação. Muito bacana, muito bacana. Excelente. E me diz, para onde vai parar o nosso mundo? Você que atuou muito na escola, na FAAP, né? Cuidou de muitos alunos, né? Atuou muito perto dos universitários, aqueles que se preparam para o mercado de trabalho. Para onde vai o mercado de trabalho? Eu queria provocar você um pouquinho, né? Você usar a sua criatividade e a sua bola de cristal. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É verdade. O que eu ouso arriscar dizer é o seguinte, Volney, meu primeiro livro individual foi exatamente sobre esse tema, escolha ou mudança de carreira. Sim. E eu arrisquei escrever esse livro porque eu cansei de receber pais que vinham me pedir para convencer os filhos a continuarem a fazer um curso que eles não estavam gostando.
E eu me vi numa situação muito complicada, porque isso ia contra a minha visão de mundo. Claro. E eu procurava falar para os pais, falei, olha, eu, no seu lugar, eu não forçaria, não. Mas ele vai perder 2 anos, ele já está indo para o 3º ano. Não, ele vai ganhar o resto da vida, ele não vai perder 2, ele vai ganhar muitos. Porque a coisa pior que existe é você passar a vida fazendo aquilo que você não gosta. Claro que nem todo mundo tem a sorte de poder escolher e trabalhar fazendo aquilo que faz. Mas para quem puder fazer isso, tem que correr atrás dessa possibilidade. Vou lembrar aqui de um nosso outro ídolo, Oscar Schmidt. Sim. O Oscar fala e continua falando nas palestras dele que ele ganhava e bem para fazer aquilo que ele mais gostava de fazer na vida. Agora os caras continuam pagando para ele contar o que ele gostava de fazer. E ele diz que isso é uma sorte incomparável, e é verdade. Muito bem, partindo dessa premissa de que, em primeiro lugar, o indivíduo deve se sentir bem para fazer aquilo no seu trabalho, a gente tem que ver quais são as tendências, e elas se modificam muito, né? Eu tenho muita dúvida sobre aquilo que está sendo ensinado hoje na maior parte das escolas e faculdades. Eu tenho a impressão que muitas delas continuam ensinando com o retrovisor, olhando para o passado, pensando em formar especialistas ou super especialistas, que era uma realidade no seu tempo de faculdade, no seu tempo de objetivo, em boa parte do meu tempo de FAAP, o mundo queria super especialistas. A partir de um determinado momento, isso foi mudando. Eu, uma vez, vi uma palestra do presidente da Nestlé, que falou que o mundo queria especialistas generalizantes. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, que coisa meio contraditória, mas ele estava coberto de razão. O mundo quer pessoas que sejam boas naquilo que se propõe a sê-lo, mas que tenham conhecimentos gerais muito amplos. Então, é muito mais difícil formar um indivíduo com esse tipo de característica, com esse tipo de escopo, do que formar um super especialista. Mas é isso que as escolas têm que fazer. E eu não sei se todas elas estão fazendo isso. É claro, além dessa vamos dizer assim, macro tendência, você tem que ir analisando o que está acontecendo, né? A incorporação da tecnologia da informação, a tecnologia de uma série de coisas que estão surgindo que sequer existiam antes. Tanto é verdade que a dificuldade que os alunos têm de escolher carreira, ela se torna cada vez maior, né? Antigamente você tinha um leque reduzido para escolher, e hoje você tem mais de 300 profissões regulamentadas, mais de 300 cursos superiores registrados no Brasil. Fora do Brasil tem mais ainda. Então, é lógico que um garoto com 16, 17 anos, que é a hora que ele vai fazer essa escolha, ele não tem maturidade suficiente e muitas vezes erra na escolha. O que eu também não gosto de me meter, acho que ele tem que pensar por si mesmo. O que eu costumo dizer é que ele deve pensar na graduação num curso abrangente, num curso que abra a possibilidade para várias ocupações. Que dê base, entre profissão e ocupações. Você, às vezes, faz um curso que te abre a possibilidade de fazer várias coisas profissionalmente, outros não tanto. Então, eu acho que, para fazer uma coisa muito fechada, deixa para fazer na especialização. Na graduação, faça um curso de engenharia, faça um curso de administração, faça um curso de direito, faça um curso de economia, um curso de biologia, um curso bem amplo, e depois deixa para especializar lá na frente. Porque hoje, para aqueles que têm possibilidade de seguir carreira estudando, a graduação não vai ser a última etapa da vida da formação. A gente já entrou na era do aprendizado contínuo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que não é obrigatoriamente o da permanência na vida acadêmica como aluno, mas que você tem que buscar, além da faculdade, além dos centros universitários, outras formas, outros caminhos de aprendizado. Perfeito. As empresas têm uma contribuição muito grande a fazer sobre isso, já que, claro que a formação geral que o cara tem na graduação não é aquela específica necessária de cada empresa. Então, muitas empresas oferecem cursos complementares, mas mais do que isso, não só na educação formal, né? Você tem formas hoje de você se atualizar no dia a dia, lendo,
fazendo cursos à distância, e cada vez mais eles estão mais aperfeiçoados e mais flexíveis, né? De tal maneira que a pessoa pode encaixar isso na sua agenda, nos seus horários. Claro que isso demanda vontade, esforço e, sobretudo, disciplina. Mas, enfim, num mundo altamente competitivo como esse que nós vivemos, é o que o cara tem para fazer, é o que o cara tem à disposição, e temos que agradecer que houve uma evolução muito grande durante esse período aí de pandemia, porque as plataformas se aperfeiçoaram demais. O exemplo é o Zoom, que nos permite fazer um bate-papo com essa qualidade, com essa tranquilidade, mas a exemplo disso tem várias outras, e isso favorece a quem quer se aperfeiçoar, quem quer se reciclar. E hoje em dia, cada vez mais tem recursos e conteúdos disponíveis, inclusive sem custo para quem quer buscar. Então, uma parte desse aprendizado tem que ser no estilo de pesquisa, de pesquisador, de explorador, de fuçador, de curioso, né? A curiosidade tem que ser uma tônica para o profissional do presente, né? Já era, né? Mas agora muito mais, porque antigamente as pessoas ficavam relativamente acomodadas. Ah, se não der certo na vida, eu ponho a culpa na instituição em que eu me formei. Isso nunca foi muito verdade, né? Porque a instituição é uma parte do problema. Muito vai do indivíduo. Aliás, eu sempre falei, independentemente do carimbo que tem lá, da chancela que tem no teu diploma, a tua parte é que vai ser fundamental, porque tem muito cara que se formou em escola não tão famosa e que é brilhante, e tem cara que se formaram em escolas consideradas de primeira e que fazem uma carreira, vamos dizer assim, mediana. E o que conselho você daria, o que orientação você daria nessa tônica da pesquisa, do autodidatismo, da exploração de novos campos? Como agregar maior conhecimento, maior musculatura cognitiva, de conhecimento, enfim? Bom, essa minha opinião está muito viesada por essa minha formação, por essa minha especialização em criatividade e inovação, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o indivíduo tem que abrir a cabeça. Ele não pode ficar só naquilo que é considerado o tema dele. O que significa abrir a cabeça? Faça coisas as mais variadas, tá? Vá ao cinema, vá ao teatro, leia bastante, mas não leia um tipo só de leitura, varie o tipo de leitura. Participe de eventos que às vezes não te interessam tanto ou não são específicos para você, porque tudo isso faz com que você tenha um aumento do seu repertório. E ter repertório é absolutamente fundamental para você poder solucionar problemas. Então, eu acho que a busca do indivíduo deve ser pela ampliação do repertório, mas não pode ser um repertório só, vamos dizer assim, acadêmico ou de dicionário. Tem que ter aplicabilidade. Então, ele tem que estar pensando em como, à medida que ele vai fazendo as coisas diferentes, ele já vai fazendo associações, adaptações. Como é que eu posso utilizar isso daqui na minha carreira, na minha atividade, naquilo que eu faço? Então, eu sou um leitor voraz, né? Eu vou para a academia com livro, leio na piscina, em qualquer lugar. E as pessoas falam assim, mas você consegue se concentrar? Não só consigo me concentrar, como estou lendo e pensando em outros livros que conversam com esse daqui, em filmes que conversam com esse daqui, em que situações eu posso aplicar esse tipo de ensinamento. Então, quando eu comecei a trabalhar com criatividade, vão-se lá 93, vai para 30 anos, eram poucos os que tinham esse tipo de especialização. Então, a gente era muito procurado, era fonte. E jornalista não quer saber de blá, 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 ele quer resposta rápida, ele não quer teoria, ele quer preto no branco. Então, a gente perguntava assim, como é que o cara faz para ser criativo? Não dá para dormir de um jeito e acordar criativo no dia seguinte. Você tem que ter uma série de coisas. Mas tem duas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma, resgata a criança que tem dentro de você. Perde a vergonha, volta a pensar como você pensava quando você era moleque, porque você vai desenvolver a tua curiosidade, a tua espontaneidade, coisas que a criança faz, até porque ela não tem muita noção do risco. Segundo lugar, aprenda a fazer associações. Associe tudo.
tente fazer associações, não por acaso. Procure ver como é que aquilo pode ser, fazer associações. Essas são duas técnicas muito importantes para desenvolver a criatividade e que eu acho que eu consegui desenvolver, porque, a exemplo de muita gente, Volney, a primeira vez que eu fui convidado para ir a Buffalo, eu achei que tinham feito o convite errado, porque na minha cabeça eu não era criativo. E aí, essa primeira vez que eu fui a Buffalo, uma das primeiras coisas que eu ouvi é isso: olha, potencial criativo todo mundo tem. Desenvolver esse potencial é uma outra coisa, mas não existe não sou criativo. E a partir daí eu me interessei por isso. Claro que a criatividade é um negócio muito amplo, mas eu sempre procurei direcionar minhas pesquisas em criatividade para duas coisas: para a economia e para a educação, que eram as duas minhas áreas de atividade. E na educação, eu acho que eu apliquei muita coisa. Fazendo um retrospecto aqui do que eu fiz, inclusive algumas coisas que na época me pareceram, sei lá, será que vai dar certo? Mas eu tinha o apoio da instituição. A instituição estava apoiando para que a gente desse aulas mais criativas, mais dinâmicas, uma forma gentil de dizer aulas menos chatas, aquelas que não dão sono, né? Mas tem uma passagem que eu vou me permitir contar, porque num livro que eu escrevi com meu filho, a gente dá uma série de palestras sobre o livro. Quando eu não conto isso, ele faz eu contar. Sim. Então, eu acho que isso é muito legal. Eu dei uma prova uma vez, minha cadeira, uma das cadeiras que eu especializei era História do Pensamento Econômico. E eu peguei uma prova, minhas provas eram dissertativas, os alunos tinham meio medo da minha matéria, normalmente as provas eram de 1 hora e tal. E neste dia eu cheguei e falei assim: olha, estou distribuindo as provas e para esta parte da prova vocês têm 40 minutos. Já foi o primeiro. Como 40 minutos? 1 hora já era pouco. Aí alguém lá falou assim: professor, minha prova não está completa. E por quê? Porque eu estou somando aqui o valor das questões e está dando 6 pontos. E por isso que é 40 minutos. Os outros 20 minutos eu vou passar depois e é um outro tipo de prova. Tá bom, tá bom. Quem acabar antes dos 40 sai e volta para o final. Quando eles voltaram, eu distribuí uma folha A3, disponibilizei caneta, lápis colorido e falei assim: A3 é aquela dupla, aquela maior, né? aquela maior. E disponibilizei lápis, caneta colorida e falei assim: última questão valendo 4 pontos. Desenhem a escola de pensamento econômico fisiocrata. Nossa, foi esse olhar deles. Como assim? Que isso, professor? Esse curso é de economia, não é de desenho. Aliás, se eu quisesse fazer arquitetura, eu ia para outro curso. E não sei o que. Eu falei: gente, calma. Vocês têm 6 pontos para usar a inteligência verbal linguística. 4 pontos para usar uma outra inteligência, tá? Na perspectiva do Gardner, que é a inteligência espacial, visual. Eu não vou analisar a qualidade do desenho. Eu quero ver o que vocês conseguem transmitir de conhecimento da escola em 20 minutos. Pode ser geral, pode ser particular. Eu vou escrever. Eu falei: nem faça isso que eu não vou corrigir. Esses 4 pontos vai ter que desenhar. Bom, teve uma ameaça. Não, porque eu não vou fazer. Eu falei: gente, façam, porque não adianta vocês irem falar com o diretor, porque circunstancialmente sou eu. Tá? A diretoria da FAP apoia, portanto, é melhor fazer a prova do que vocês vão comprar briga à toa. Muito bem, fizeram lá a prova. Quando chegou na hora de corrigir, eu não corrigia prova por prova, eu corrigia questão por questão. E quando chegou na hora de corrigir essa questão mais ampla, as folhas estavam lá misturadas e eu não sabia quem era quem. De repente, eu vi uma prova sensacional. Em 20 minutos, o aluno tinha feito uma história em quadrinho, como era o sistema tributário na França e como os fisiocratas propunham que fosse. Eu li para aquilo e falei: nossa, sensacional, nota máxima. Na hora de eu juntar tudo, a nota desse indivíduo foi 4. Restrito só aqueles 4. Nossa. E aí eu vi o nome. Era um aluno que estava fazendo a matéria pela 3ª vez. Nossa. Era uma menina coreana, ou filha de coreanos. E o grande problema dela era o quê? Ela redigia mal. Ela falava em casa coreano, trabalhava no mercado, lá na 25 de março, falando com um monte de gente coreana. Ela tinha problema com o português. Quando eu dei a possibilidade dela mostrar o conhecimento usando uma outra forma de inteligência, ela deu um show. Aquilo foi uma lição para mim. Eu fiquei pensando quantos e quantos alunos provavelmente são prejudicados
porque grande parte do nosso ensino e da nossa avaliação é baseada ou em cálculo ou em redação. E aí o aluno que é bom de desenho, que é bom em comunicação, que é bom fisicamente, esse não tem tanta chance de explorar essas outras as formas de inteligência. Então, eu acho que coisas como essa eu passei a fazer com frequência, e os alunos passaram a valorizar. Aquela reação inicial, falaram, legal isso aí, Machado. Então, são coisas que eu acho interessantes, criativas, que foi uma forma de eu aplicar a criatividade na minha área de atuação. Um dos filhotes da criatividade, ou uma das facetas da criatividade, é a solução de problemas, né? O problem solving, né? Que eu acho que isso, como a gente vai estar em frente ao inesperado, né? Cada vez mais o que é incerto Sim. vai fazer parte do nosso cotidiano, a criatividade é muito importante, inclusive em razão dessa faceta da solução de problemas, né? Até uma subdisciplina, eu não sei como é que chama, né? Esses eventos em Buffalo, essa conferência em Buffalo, era de problem solving, chamava CIPSE, Creative Problem Solving Institute, instituto no sentido de conferência. Sim. Então, que é uma das linhas de pesquisa de criatividade, que Sim. foi desenvolvida principalmente pelo Alex Osborne, criador do brainstorming, para aplicar a criatividade ao mundo dos negócios. Mas o meu mestrado já foi numa outra linha de pesquisa, que era focado na autotransformação. Era um espanhol que falou assim, ele frequentava até essas conferências de Buffalo, mas ele falava assim, isso aqui é muito modelo americano, é muito one size fits all. Eu acho que antes o cara tem que mudar por dentro para ele poder depois mudar para fora. Sim. Então, são dois tipos de approach complementares e que eu acho que são muito interessantes. Mas você tem toda a razão. A criatividade é fundamental para você, enfim, enfrentar o inesperado. E cada vez mais o mundo nos apresenta situações inesperadas. É verdade, é verdade. Agora, interessante essa autotransformação. Ela é vinculada ao desenvolvimento pessoal ou também vinculada à criatividade? Esse David Prado, ele criou um centro de altos estudos em criatividade aplicada total em Santiago de Compostela. Depois ele teve uma briga trabalhista lá com a universidade, ele acabou indo para o Porto. Quando eu fiz o meu mestrado, ele era que coordenava lá na Universidade Fernando Pessoa. Mas ele trabalhava o seguinte, ele falava assim, olha, a criatividade ela não pode ser mecânica, ela tem que envolver a parte emocional, tem que envolver a parte espiritual. Então, Santiago de Compostela acho que ajudava muito, porque é um lugar meio místico, né? Então, aquele ambiente favorecia muito isso. Então, eu, por exemplo, era um cara muito lógico, racional, e eu acho que ele me ajudou muito, porque ele chamou atenção, deixa fluir, Machado, viaja, esquece da racionalidade de vez em quando. E, segundo minha mulher, esse cara me ajudou muito, porque eu fiquei uma pessoa melhor. Eu fiquei menos rigoroso, menos exigente, passei a ter mais flexibilidade de cabeça, aceitar as diferenças. Agora, tem uma coisa, Volney, aí eu estou acabando entrando num tema que me é muito caro. Agora, dia 21 de abril, foi escolhido o Dia Mundial da Criatividade. Então, nesse dia 21 de abril, 189 cidades fizeram eventos de criatividade. E eu acompanhei, claro que teve centenas e centenas de eventos, eu acompanhei alguns, e aí eu fico preocupado com caras que estão chegando agora e que estão menosprezando o que foi feito lá atrás. Então, eu acho que tem algumas coisas, claro que você tem hoje metodologias que você não tinha antes, você tem hoje formas de fazer coisas que você não tinha antes, mas você tem algumas coisas que são fundamentais. A criatividade, ela prega o seguinte, e você vai concordar provavelmente comigo, nós que gostamos do esporte, por que os Estados Unidos é o bambambam no basquete? Porque todo mundo joga basquete nos Estados Unidos. O cara nasce e vai para uma quadra de basquete. Aqui, antigamente, era assim, o cara ia para os campos de futebol, na praia. A quantidade gera qualidade. E o problem solving, a grande linha de pesquisa do problem solving era pensamento divergente e pensamento convergente. O pensamento divergente, o foco é na quantidade. Primeiro, busque ampliar seu repertório, sem se preocupar de início com a qualidade das ideias.
Sim. Isso vem na fase seguinte, que é a fase convergente. O CPS, que é o modelo lá de Buffalo, o Design Thinking, que é uma coisa mais moderna, uma roupagem nova, partem do mesmo princípio. Diverge primeiro, converge depois. Pode ser em 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 etapas, os modelos variam aí, mas quebra essa ideia de que cada problema tem uma única solução, uma única resposta, que é algo que não é fácil, porque grande parte de nós foi formado numa tradição de que cada problema tinha uma resposta só. E ai de quem inventasse uma resposta diferente, era capaz de ser punido. Então, é uma perspectiva, é uma visão disruptiva, é um outro paradigma, mas cada vez mais adequado à realidade contemporânea. Então, nesse sentido, a gente fala até o cara, para estar bem preparado para o futuro, para ir para o mercado de trabalho, ele tem que falar uma segunda língua. Ideal que fale o inglês, no mínimo que arraste o espanhol. Mas ter uma segunda língua já vai lhe dar uma certa vantagem. É quase que default. Mas eu colocaria, até empurrando a brasa para a sua sardinha, eu colocaria que a criatividade é algo essencial para o profissional do presente e do futuro. Lá em Davos, lá no Fórum Mundial, ela vem galgando posições como skill, como habilidade. Ela entrou entre as 10 e, no último, ela era a terceira. Então, é considerado. Agora, é aquele velha história, né? Muitos têm na criatividade Sim. algo espontâneo, algo natural. Sim. Outros têm aquela ideia, eu não sou criativo. Então, você precisa quebrar essa barreira, você precisa criar essa limitação, né? Essa barreira. Então, o que me preocupa, você que atuou muito tempo no meio acadêmico, quantas escolas oferecem cursos de criatividade formal? Até hoje, pouquíssimas. Eu, por exemplo, fui obrigado a fazer fora do Brasil, porque aqui não tinha. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, porque fica muito naquela... As empresas querem pessoas criativas, mas as pessoas criativas não são treinadas nessa habilidade. Então, isso é uma contradição que nós precisamos superar. O pior é que o Sir Ken Robinson, que faleceu há 2 anos, né? A mais famosa palestra do TED é dele, e o tema é a escola mata a criatividade. Então, teria que começar, não é só colocar como disciplina, teria que realmente dar uma reengenharia na escola. Lá, a ideia do Vitor, quando ele estava na FAP, foi exatamente essa. Tanto que ele mandava para Buffalo professores dos diferentes cursos. Nas primeiras vezes que nós fomos, a criatividade não existia como disciplina. A ideia era que a gente aplicasse aquilo nas suas respectivas disciplinas. Com o tempo é que nós evoluímos para, olha, isso aqui tem potencial para se transformar numa disciplina. E aí ela foi criada e foi incluída em todos os cursos da FAP durante um bom período. Agora, essa exigência desapareceu. Não é que ela desapareceu. Hoje ela é oferecida como matéria eletiva e ela pode ser feita presencialmente ou à distância. A FAP demorou muito para entrar na distância, no EAD, acabou entrando agora a Forceps, mas uma das primeiras experiências de disciplina oferecida à distância na FAP foi justamente criatividade, porque era uma disciplina que tinha em todos os cursos, e, sobretudo, o aluno que pegava pau, que era repetente, que era DP, ele não precisava voltar a frequentar as aulas, então ele podia fazer a DP à distância. Foi uma experiência interessante. Faz 3 anos, vai para 4 anos que eu estou afastado, mas eu acho que ela continua sendo oferecida dessa maneira. Existe um centro, quer dizer, além da FAAP, que enfatizou essa busca, né? Existe um centro hoje para o profissional. O que você recomendaria para o seu sobrinho, para um ex-aluno que fala, professor Machado, estou sentindo dificuldade, eu preciso de mais criatividade na minha vida, né? Esse evento do dia 21, do Creativity Day, foi uma coisa impressionante, porque eu mesmo tomei conhecimento de uma quantidade enorme de instituições que hoje trabalham com esse tema. Alguns mais tradicionais que eu conheço, tem um, por exemplo, chamado Cria Brasilis.
plataforma, é fácil de achar, etc. O Cria Brasilis tem uma série de programas realizados aí tradicionalmente. A Cria Brasilis é presidida pela Solange Wechsler, que foi uma das primeiras brasileiras a enveredar nesse campo. Bom. Quando eu comecei com criatividade no início dos anos 90, o livro da Solange era um dos únicos que tinham traduzidos. Você tem hoje várias instituições que trabalham com criatividade e inovação, que é a ideia da criatividade aplicada, e você tem muita gente que trabalha com a criatividade. Você tem uma escola hoje no Brasil chamada EBAC, que é uma iniciativa britânica que veio para o Brasil, que é exatamente sobre criatividade. A diretora, inclusive, é a Ana Maria Diniz, que era lá do Grupo Pão de Açúcar, etc. Eles têm vários programas, mas hoje não é difícil, não. Você encontra muitas e muitas entidades que trabalham com isso. O filho do Vitor é dono de uma consultoria chamada Pense Melhor, e ele, inclusive, tem convênio com o pessoal lá de Búfalo, então ele faz atividades, inclusive, em português e inglês, porque o Vitinho fala inglês como native language. Muito bom. Então, hoje não é difícil encontrar. Agora, se pensar no plano acadêmico, eu sei que a Santa Catarina acho que tem alguma coisa, a PUC de Campinas tem alguma coisa, mas, assim, em caráter complementar, não dá formação completa, não. Sei. Muito bom. Aproveitando que a gente tem um economista aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, uma outra saia justa para você, uma bola meio quadrada aí. Hoje se fala muito na renda básica universal, né? Quer dizer, até a experiência da pandemia meio que quebrou essa resistência que o pessoal mais liberal na economia, mais, né, avesso à intervenção, né, ao apoio ao indivíduo. O que você acha? Porque provavelmente com o advento da automação, da robotização, machine learning, inteligência artificial, etc., pode ser que o escopo de abrangência, de absorção de mão de obra, a tendência seja diminuir. E para enfrentar essa situação, teria que ter uma renda universal. Você concorda com isso? Você acompanha? Está muito cedo para falar? Não está cedo, não. Até porque quantas e quantas vezes eu ou convidei, ou acompanhei, ou estive junto em eventos com o Eduardo Matarazzo Suplicy, que foi o grande patrono dessa ideia no Brasil, a renda básica de cidadania, que é como ele chama. E eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Logo que eu assumi a diretoria da Faculdade de Economia, eu primeiro fui diretor, depois, quando eu convidei o Recupero para vir, eu virei vice-diretor, uma honra. Mas a primeira vez que eu convidei o Eduardo para o Suplicy para dar uma palestra na FAP, ele passou na minha sala para tomar um café, e na minha sala tinha um quadro com uma árvore genealógica da economia. E tinha uma foto minha ao lado do Milton Friedman, famoso prêmio Nobel, né? Ele falou: você me permite levar essas duas coisas para a minha palestra? Claro. Aí ele botou embaixo do braço, tinha um monte de livro. Será que eu peço para levar lá? Não, deixa que eu levo. Quando nós entramos no auditório, ele, todo confuso, carregando quadro, carregando não sei o quê, e ele falou: olha, para quem acha que a renda básica de cidadania é de caras como eu, do PT, não sabem que este senhor aqui, ele levantou o quadrinho, este senhor que está do lado do professor Machado, que é o Milton Friedman, rei da escola de Chicago, já pregava algo parecido com a renda básica de cidadania, que era o imposto de renda negativo. Então, quer dizer, eu não tinha essa resistência que muitos liberais têm, nem em situações normais. Na pandemia, então, mais justificado ainda. E depois é o que você falou. A pior coisa do mundo, aliás, é uma das coisas que a gente ouve na criatividade. A ideia mais perigosa é aquela que é a única ideia. Então, quer dizer, você não pode fechar os olhos para a realidade. Quer dizer, a ideia da intervenção do Estado
que de vez em quando se justifica, mais do que se justificou durante agora a pandemia. E foi graças a uma intervenção dosada, bem equilibrada, que o Brasil apresentou um resultado relativamente satisfatório. Quer dizer, menos 4,1% ano passado, você fala, não é o ideal. Não, mas foi a quarta ou quinta pior do mundo. As outras foram muito piores. E já temos uma volta relativamente robusta. Essa semana foi divulgado aí o crescimento positivo no primeiro trimestre, as expectativas estão melhorando. Por quê? Porque a intervenção tem que ser feita dentro de determinados critérios e parâmetros. E, nesse ponto, podem me criticar o que quiserem. Graças a Deus que nós temos o Paulo Guedes lá, que tem noção do que pode fazer. Não é intervir de qualquer jeito, não é sair gastando dinheiro a rodo. Você tem que ter a sensação do que é agora e do que é depois. Porque não tem, já que eu falei do Milton Friedman, não tem almoço grátis. Não dá para você gastar a rodo achando que a conta não vai chegar, porque ela vai chegar algum dia. Então, é bom fazer, mas fazer com o pé no chão. Então, eu acho que a renda básica de cidadania vai ser uma tendência generalizada. Quem diria que os Estados Unidos iam mandar cheque para o cidadão? Exatamente. Você pega... Tem uma ONG lá nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente agora, mas eles publicaram em janeiro desse ano os 20 economistas mais influentes do mundo. Grande parte deles trabalha com a economia da pobreza ou economia da desigualdade. Mesmo alguns que não trabalhavam com isso, premidos pelas circunstâncias, passaram a fazê-lo, como Jeffrey Sachs, como Paul Krugman. Hoje, uma das preocupações deles é exatamente isso. E não é só a desigualdade entre países, é a desigualdade dentro dos países, porque você tem a apropriação da riqueza muito exagerada por parte de 1%, 2% da população, e isso acaba gerando um tipo de preocupação que não existia até algumas décadas atrás. E você acha que vai reverter isso? Quer dizer, esse 1%, né? Os 99% contra os 1%. Você acha que tem um desatar desse nó? É claro que aí envolve aquilo que não dá para você descasar da economia, que é a política, né? Você tem que ter aí uma situação que seja resolvida politicamente, de forma a não gerar grandes desequilíbrios, ou pior do que isso, rebeliões, mas eu acho que é inegável que vai acontecer. Até porque, em alguns dos lugares em que as pessoas são mais esclarecidas, esse 1% que fica com muito, toma iniciativas no sentido de fazer com que haja uma melhor formação, sobretudo, dos menos favorecidos e assim. Mas isso é uma questão de mentalidade, é uma questão de educação, e, como sempre, tem um gap, né? Tem um delay. O Brasil acaba demorando muito a chegar. Mas, para não dizer que não tem, nós temos aqui no Brasil exemplos como esse. Como é que é o nome dele? Da Cirela, né? Não, eu estou pensando no da Ambev. O Lehman. O Lehman tem feito um trabalho, tem patrocinado várias iniciativas na área de educação que vão exatamente nessa linha. Ele tem essa preocupação. Mas o Lehman é o suíço brasileiro. Mas não, mas ele é brasileiro por adoção e tal. A Fundação Lehman tem feito um belíssimo trabalho nesse sentido. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal trabalha com primeira infância, que é, segundo o James Heckman, o setor que oferece maior retorno econômico-social, e hoje isso é disponibilizado. Eu mesmo tenho lá no Espaço Democrático buscado uma aproximação para que os prefeitos do partido se utilizem daquilo que a Fundação hoje disponibiliza para eles trabalharem a primeira infância. Tem várias iniciativas, né? O próprio Instituto Ayrton Senna é um deles. Sem dúvida nenhuma. Quando você estava tentando lembrar de uma personalidade que eu imaginei que era essa, que também abre mão daquilo que ele amealhou em vida, é o Eli Horn, da Cirela, que entrou naquele programa, né, de grandes doadores que querem ver o resultado, o fruto daquilo que ele amealhou nesta vida sendo colocado à disposição da sociedade com certas definições, certas diretrizes, mas que com certeza vai fazer a diferença para o futuro e para os mais jovens.
Agora, além disso, existem coisas mais concretas, né? E eu acho que, por exemplo, uma tributação mais justa e mais progressiva, quer dizer, nós temos uma situação no Brasil, quer dizer, o nosso sistema tributário é absolutamente caótico, mas eu não vou criar ilusão. Reformas no Brasil são muito difíceis, e a reforma tributária talvez seja a mais difícil delas, porque em cima da reforma tributária você tem um falso consenso. Você perguntar para 100 brasileiros, está contente com isso daí? Você vai ter 100% de resposta não, precisa mudar. Mas quando você entra em o que mudar, o consenso desaparece. O exportador quer um tipo de mudança, o importador quer outro. Quem está na União quer um tipo de mudança, quem está no município quer outro. Quem produz quer um tipo, quem consome quer outro. Então, essa é uma reforma complicadíssima, mas que nós vamos ter que enfrentar, porque a pior coisa que tem é nós mantermos esse sistema tributário caótico, que é confuso, caro, regressivo, é caro para quem paga, é caro para quem cobra, quer dizer, a máquina que você precisa hoje para arrecadar é absurda, então nós vamos ter que enfrentar isso daí. Então, é aquele velho problema da relação da economia com a política, em que os interesses locais acabam se sobrepondo aos interesses gerais. Uhum. É muito... Assim, é uma jornada sempre difícil do Brasil, né? Vencer esses grandes obstáculos, o grande gargalo, que é o gargalo político, consenso e buscar algo maior e melhor para o país, né? E nós temos ainda, e provavelmente isso ainda vai durar algum tempo, um ciclo político que no Brasil é muito complicado. Esse tipo de reforma, se não for feito no primeiro ano de governo, vai ficando cada vez mais difícil. No último, nem falar. E aí é o ano eleitoral, não vai. Mas aquele, vamos dizer assim, o cacife político que um presidente eleito tem no início, ele vai se desgastando. Então, se ele não usar o cacife inteiro lá no início para aprovar, como aconteceu com a Previdência. Sim. E olha que para a Previdência ela foi desgastada, ela foi quebrada, precisou do apoio da sociedade inteira, que acabou se convencendo da necessidade, mas foi no primeiro ano. Se não fosse assim, cada vez mais difícil. Muito bom. Meu caro, vamos ter que voltar para um Professor Machado II e outros, né? Você reputa que o basquete, esse trabalho em time, o fato... Eu acho que é um dos esportes mais fortemente coletivos que existe, né? Muito jogo de impacto, de corpo a corpo, né? Até com o adversário, a disputa de bola, você acaba desenvolvendo um espírito de equipe muito, muito forte. Você concordaria comigo que faz a diferença, não só no basquete, mas você atuar num esporte coletivo para a sua vida? Sem dúvida nenhuma, Rony. Claro, o esporte individual também contribui, mas de outras formas, né? Sim. Mas o esporte coletivo, em termos de trabalho em equipe, em termos de respeitar as diferenças, acaba sendo fundamental, né? O basquete evoluiu muito, né? A gente que tem acompanhado agora a NBA, antigamente a cesta de 3 pontos nem existia. Depois, quando passou a existir no profissional, demorou para pegar, né? Tanto que o Brasil ganhou aquele Pan-Americano, porque o Oscar e o Marcel chutavam de longe, os americanos não estavam acostumados com aquilo. Mas hoje eles chutam cada vez mais de fora. E às vezes eu estou assistindo aqui, minha mulher fala assim, mas ninguém marca. Eles marcam, pior é que eles marcam, mas é que a qualidade hoje, a habilidade hoje, e o trabalho em equipe, porque para um Steve Kerr, que é meu ídolo, fazer 45 pontos, alguém fez bloqueio em algum lugar da quadra que permitiu que ele arremessasse livre. E esse é o trabalho em equipe que a gente muitas vezes não vê. Você tem lá um monte de formiguinha para que apareça lá um cara. E isso o basquete ensina como nunca. 2021, quem é o cara do momento? Quem é o top player hoje? Você ousaria escolher ter um nome ou teria que ser mais de um nome?
Não, eu acho que da primeira fase, o que o Steve Kerr jogou esse ano, O Curry. o Stephen Curry jogou esse ano, sem ninguém, quer dizer, o time Aquele salcado. passinho para trás. Não, é um ele já está impressionante. longe, ele ainda dá um passo para trás e faz os 3 pontos. Ele não é muito alto, mas ele jogou muito. Agora, você tem alguns jogadores que estão jogando muita bola, né? E 2 estrangeiros entre eles, né? O camaronês, o Embiid e o Jokic. E você vê, aí é que a gente vê como o basquete mudou, né? São 2 caras que têm entre 2,10 m e 2,20 m e uma habilidade impressionante, batem bola, dão assistência. Então, aí individualmente falando, é que agora o time dele ficou complicado, mas o LeBron James continua sendo um fenômeno, né? Completíssimo. Né? Eu tenho, a gente até conversou antes do início, eu tenho acompanhado um pouquinho o Brooklyn Nets e esse time tem assim, não são só os 3, né? O Irving, o Durant e o próprio Harden, né? Mas tem os outros caras que atuam que você fala... E às vezes não despontam tanto, numa outra partida o cara aparece, cresce, faz muito. E tem isso, né? O Kevin Durant tem 2,08 m, ele parece um bailarino, ele tem uma habilidade, ele tem um... E magrinho, assim, Exatamente. As pernas dele mexem. E o outro, que tem 1,89 m, parece que voa, enterra com uma facilidade que é um negócio impressionante. Então, é muito bonito ver o basquete. Eu também adoro os outros esportes, o vôlei do Brasil virou top, mas o basquete tem realmente uma variedade de jogadas que você não pode encontrar no vôlei. E o futebol, que ficou muito mecânico, hoje perde do basquete de longe. É muito interessante. E eu vou dizer que eu estou perdido no meio desses times, você fica perdido, né? Hoje são 16 times nas semifinais, né? Sim, 8 e 8, né? 8 e 8. E, você fica perdido, não sabe para quem torcer, não sabe em quem apostar. Eu falei de 2 estrangeiros, você tem o Antetokounmpo também, que foi o MVP dos últimos 2 anos, que o time dele já foi o primeiro a se classificar lá para as quartas de final. Para as quartas. É impressionante também. Grandão, joga fora, joga dentro, passa por cima de todo mundo. Uma saúde que, nossa Senhora. Ainda bem que nós estamos fora disso. Já foi, né? Eu com 1,96 m era considerado alto, era considerado para ser pivô, né? Mas realmente hoje tem que ter mais. E eu com 1,70 m era o anão, né? A piada que se falava é que o Pelezinho consegue comprometer a média de altura até da seleção russa. Então, com essa limitação, eu precisava ter uma velocidade, uma mobilidade que compensasse de alguma forma. Né? Foi muito bacana, foi muito gostoso enquanto durou. É verdade. Meu caro, muito obrigado pelo seu tempo e vamos para uma segunda sessão daqui a algumas semanas, hein? Com prazer. Até porque isso daqui não é como diz o Oscar, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é uma diversão. Falar sobre o que a gente gosta é muito bom. Parabéns pelo trabalho, Valnei. Imagina, eu que agradeço.